em 2025. 2025. 2025. Está anotado, ministro. Pode anotar. Agora, André. Para continuar nesse tema, o que incomodou muito, eu acho que a população em geral, no ano passado, foi a percepção de que o Brasil, de certa forma, com as razões que possam existir, foi vítima de uma chantagem. E, de repente, a sociedade se viu do lado mais fraco. Quer dizer, que realmente é possível parar o Brasil e agora, novamente, voltou o mesmo assunto. Com essas projeções, o governo há muito tempo, os governos, de modo geral, falam há muito tempo que é preciso diminuir a nossa dependência das rodovias, etc., mas o tempo vai passando e as coisas pouco mudam. Com essas projeções que o senhor está dizendo, quando é que a gente vai deixar de poder ser vítima novamente de uma chantagem? Bom, primeiro, eu discordo um pouco que a gente está sendo vítima de chantagem. O que a gente tem? Uma massa de trabalhadores que produzem, geram riqueza, né, e que não tem a menor condição de trabalho. Carnaval eu fui para 163 Pará, porque nós tivemos atoleiro, nós fizemos todo o esforço para evitar o atoleiro, mas ali se falhar um pouquinho o controle de tráfego, um caminhão atola, o outro vem na fila dupla, atola também, e quando a gente viu tinha 50 quilômetros de fila de caminhão. É de cortar o coração ver os caras que estão levando a nossa riqueza, né, para os portos, estão levando o nosso PIB, literalmente, nas suas carrocerias, né, nos seus caminhões, parados 10 dias, 11 dias, sem comida, sem água, sem local para tomar banho, sem local para fazer as necessidades. Esses caras andam na estrada, não tem segurança. Então, é uma situação de desespero, de desrespeito, de falta de estrutura sistêmica. Então, eu vejo o seguinte, o que eles pedem é pouco, é respeito, né, é condição de trabalhar. E tem coisas que são fáceis de fazer e nós não fizemos. Exemplo, eles precisam de postos de parada para tomar banho, para dormir e saber que o pneu não vai ser roubado, que ele não vai ser assaltado, que a carga não vai ser roubada. Então, é um local cercado, com segurança, onde ele tem um mínimo de suporte de vida, ele tem um local para preparar a refeição, que ele possa comer, um local para tomar banho. Eu posso fazer isso nas rodovias pedagiadas, nas rodovias sob concessão. E qual é o custo disso? É mínimo. Quando eu diluo esse custo ao longo do tempo, qual é o efeito na tarifa? É quase nada, é muito residual, é muito marginal. Então, por que a gente não fez antes? Poxa, nós temos que dar esse passo, nós temos que fazer. Mas então, deixa eu refrasear. Quanto tempo a gente ainda correrá o risco de uma greve paralisando o Brasil? Vou mudar um pouco a pergunta. Eu acho que a gente corre esse risco realmente, mas eu acho que a economia entrando nesse círculo de crescimento, né, isso vai embora, porque quando a gente começar a crescer 3, 3,5%, 4, 4,5%, a gente equilibra demanda e oferta, começa a ter trabalho e a gente vai se livrar desse risco. A mudança na matriz de transportes, ela vai trazer outro efeito, que é a substituição do frete de longa distância pelo frete de curta distância. E o frete de curta distância é o que remunera melhor o caminhoneiro. É o frete que ele ganha mais, que ele tem maior renda, é o frete que ele dorme em casa todo dia, é o frete que ele tem mais segurança, é o frete que ele vai dirigir menos cansado, é o frete que vai diminuir acidente nas rodovias. Então, essa substituição, então, quando a cabotagem estiver impulsionada, quando as hidrovias estiverem funcionando, quando a ferrovia estiver funcionando, quando a gente der esse salto dos 15% para os 30% que vai ser dado aí nesses próximos 6 anos, nós vamos realmente estar numa situação de equilíbrio no que diz respeito à matriz e no que diz respeito à condição de trabalho e essa relação capital-trabalho com essa categoria. Então, mas este ano a gente ainda corre o risco? Claro, a gente está equilibrando pratos na varinha. Né? E se a gente deixa de dar a rotação na varinha, o prato começa a bambear e ele pode cair. Do que eu entendi, esse ano e os próximos também. A economia não retomar, né? E o mais interessante é a consciência desses caminhoneiros. Eles sabem exatamente disso. Eles entenderam, puxa, a gente precisa voltar a crescer. Quando você fala em reforma da Previdência com eles hoje, eles falam, puxa, eu vou botar caminhão em Brasília. A gente tem que aprovar esse negócio. Eles entenderam, eles têm uma sensibilidade muito grande. Então, o que a gente tem que fazer neste momento para evitar esse problema, que seria uma catástrofe
para a economia, né? É fazer o que a gente está fazendo. É conviver com a tabela. Isso é inescapável. É inescapável. Então, nós temos que fazer com que ele ganhe aquela remuneração naquele frete, fiscalizar, vir com os postos de parada, eliminar algumas punições desnecessárias. Nós vamos atuar para desburocratizar. Então, por exemplo, o cara faz um registro para dirigir lá o caminhão dele, né? O Registro Nacional do Transporte Rodoviário de Carga. Ele é obrigado a colocar um plástico na porta do caminhão, e aquilo às vezes custa R$200, R$300, R$400. Agora o controle disso é eletrônico, então por que eu estou exigindo isso dele? Por que ele tem que renovar a carteira de motorista a cada 5 anos? Não há razão orgânica para isso. No passado, no Brasil, você tirava a primeira habilitação e ia renovar exame com 40. Né? Porque é quando, de repente, tem alguma perda de acuidade visual. Então não há razão orgânica para a gente impor prorrogações a cada 5 anos. A gente vai tomar medidas para aliviar esse sofrimento, para tornar a vida dele mais fácil, para eliminar a burocracia, para eliminar custo, para dar um pouco mais de renda. Outra coisa, nós temos que atuar no intermediário. Existe tanta burocracia, porque ele precisa, às vezes, de um despachante para poder operar os documentos, né, de transporte que são exigidos. Nós estamos substituindo 10, 15 documentos de transporte por um, justamente para eliminar o despachante. E uma coisa que a gente tem que fazer é conectar o transportador direto ao embarcador. Porque essa discussão é uma discussão que todo mundo tem razão. O embarcador diz, eu pago caro no frete. Puxa vida, paga mesmo, o frete é caro. E o transportador diz o seguinte, eu estou ganhando pouco, tá mesmo. Se esse cara, o embarcador, está pagando caro e o transportador está ganhando pouco, o dinheiro está se perdendo no meio do caminho. Vinícius, e onde é que está se perdendo? No intermediário. Tem muito intermediário no processo. Esse intermediário nós temos que eliminar. O governo está negociando, conversando diretamente com as lideranças dos caminhoneiros. Pelo que eu estou vendo, o senhor está muito a par de tudo que está acontecendo nessa área. Estamos com todo mundo. A gente conversa com todas as lideranças, conversa com os embarcadores, conversa com as empresas de transporte. É uma situação difícil que demanda diálogo, demanda gestos, e os gestos têm que ser de todos. Todo mundo tem que acabar dando sua cota de contribuição. Isso é uma coisa importante. Nós só vamos sair do buraco se estivermos todos juntos, todos unidos. O que o Brasil precisa hoje? De paz. Nós precisamos de paz. Nós precisamos de união, nós precisamos de mão dada. O Brasil é muito grande, o Brasil tem tudo para crescer. Onde é que eu me vejo, às vezes, jogando aquele jogo de cubo mágico? Está tudo embaralhado, está tudo esquisito. Se eu fizer 2 movimentos ali, vem a luz e a gente monta o cubo mágico. É isso que a gente... Você consegue? Hã? Você consegue? Eu não. Para falar que eu não consigo agora, a internet ensina tudo, né? Claro. Então na internet tem uns videozinhos que você até consegue... Tem os macetes. Mas o que a gente precisa é montar o cubo mágico. Nós temos tudo para crescer, nós temos tudo para dar um salto. A gente precisa, neste momento, de união. E aí todo mundo tem que fazer a sua parte, ser protagonista um pouquinho dessa grande mudança. Não há dúvida. Vamos, professor, a gente vai para o intervalo, voltamos já com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Aguarde, só um instantinho.